Ok, então, é, vamos fazer um comentário, uma correção desses exercícios, tá? Para entrega agora na próxima aula, certo? Então, olha só. De quais elementos é formado o átomo, né? Isso aqui nem cabe comentário, vocês já viram isso aqui, né? Lá da nossa aula 2, certo? Olha ali, ó. Você tem, para nós, em eletricidade, o que nos interessa, né? São apenas esses três aqui, ó. Né? Elétron, próton e nêutron. Na verdade, o nêutron nem nos interessa, né? Quem nos interessa aqui na eletrostática, na eletrodinâmica, são os elétrons e os prótons, certo? E esse é o modelo, um comentário aqui, né? Esse é o modelo de Bohr, que também já foi superado, já existem mais elementos, né? Dentro da matéria que já foram pesquisados, estudados, né? Mas que não nos interessam agora, tá? Então, isso aí está na apostila também, se você pegar lá a apostila de eletrostática, né? Olha lá. Eletrostática, você tem lá a matéria, né? Formada de elétrons, prótons e nêutrons. Na apostila de eletrodinâmica você também tem esses comentários. Ó. Olha lá, ó. Nas duas apostilas, certo? Ok. Qual o nome do ambiente onde os elétrons ficam em órbita? Eletrosfera, né? Olha lá. Eletrosfera, certo? Qual a massa dos elementos que formam o átomo, né? Vamos lá. Elas têm massa. Onde está lá? A apostila também, ó. Olha ali, ó. A massa do elétron, 9,11 vezes 10 na menos 28 gramas. E a massa do próton, 1,672 vezes 10 na menos 24 gramas, certo? E a massa do nêutron se admite que ela é aproximadamente igual à do próton, certo? Se você olhar aqui, o núcleo do átomo, onde estão os prótons e os nêutrons, ele é muito mais pesado, né? Os prótons são muito mais pesados que os elétrons. Por isso que é difícil você arrancar um próton do núcleo. Você mexe sempre com os elétrons, né? Eles que estão em órbita, eles que se movem de um átomo a outro, tá? Ó, aqui na apostila de eletrodinâmica também aparece esse mesmo fundamento. Né? Inclusive um comentário adicional onde consta que a massa do próton ela é em torno praticamente 1836 vezes maior do que a do elétron. Tá? Em termos de tamanho, né, o que se estudou? Que se adotou, por exemplo, como exemplo o átomo de ferro. O átomo de ferro tem 26 elétrons, né? 26 elétrons. Então ele tem 26 prótons. Ele está em equilíbrio. Tá? Se cada elétron fosse do tamanho de uma bolita, uma bolinha de gude, né? Cada elétron fosse do tamanho de uma bolinha de gude, né? O núcleo do átomo de ferro teria a massa de uma locomotiva de 10 toneladas, de 10 mil quilos. Você tem a ideia do tamanho, a proporção de massa de um em relação ao outro, né? Então vamos lá. A carga, o que é carga elétrica e quanto vale a sua unidade? Vamos lá de novo, eletrodinâmica, né? Carga elétrica e qual a sua unidade? Ó. Vamos lá na apostila. Eletrostática, na verdade. Ó. Então, Ctrl F aqui, ó. Carga. Carga elétrica. Ó, carga elementar, o Coulomb. Ó. A carga do elétron é negativa e tem o valor de menos 1,6021917 vezes 10 na menos 19 Coulomb. E a carga do próton é positiva, tem o mesmo valor, ele tem a mesma carga em coulombs, certo? Então, essa unidade, o Coulomb, que nós chamamos de carga elementar,
carga elementar é 1 coulomb, e 1 coulomb equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, ou prótons, né? É uma carga de 1 coulomb, certo? Como são sempre os elétrons que se movem, o que nos interessa sempre é a quantidade de elétrons. Então, 1 coulomb tem 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, certo? Então, respondendo, o que é carga elétrica e quanto vale? Carga elétrica é a carga elementar que equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Qual a carga de um elétron? Está aqui, ó. Eu fiz essa continha lá no início, né? Eu fiz essa continha lá no início. Então, vamos retomar aqui, porque lá no vídeo ficou a imagem atrás. Então, lá diz assim, ó, que 1 coulomb equivale, né? Equivale a 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons, né? Então, 1 elétron equivale a x coulomb, tá? Ok, vou lá agora, faço uma proporção direta, regra de 3 simples, né? Ó, xc vezes 0,25, xc vezes 6,25 vezes 10 elevado a 18 é igual a 1 vezes 1, é igual a 1. Faço a continha aqui, ó, xc é igual a 1 sobre 6,25 vezes 10 elevado a 18, né? Se eu fizer na minha máquina isso aqui, eu vou encontrar isso aqui, ó. xc é igual a 1,60, vou pegar o número lá, ó, 1,6021 917 vezes 10 na menos 19. Coulomb, né? Coulomb. Carga de 1 elétron. 1 elétron vale isso aqui em coulomb. Ó, é o que diz o texto. Ó. 1 elétron. 1,6021917 vezes 10 na menos 19 coulombs. Certo? E aí eu coloco um sinalzinho de menos, por quê? Porque é elétron. E o elétron é negativo. Certo? Tá? Por isso o sinalzinho negativo. Tá? Ok? Bom. Vamos continuar aqui na atividade então. A carga de um elétron. Explique por que a prata é um metal melhor condutor do que o cobre, né? Então, a explicação é a seguinte, que a prata, né, ela tem a força de atração, né, a força de atração que o núcleo do átomo da prata exerce sobre o último elétron, o elétron da última camada. Vamos lá na apostila. Vamos lá na apostila. Ó, vamos ver se tem esse conceito. Ó, os elétrons livres os elétrons livres existem em grande número nos materiais chamados bons condutores de eletricidade, certo? E praticamente não existem nos chamados isolantes. Essa é a particularidade que permite a distinção entre essas duas classes, né? Bons condutores: ouro, prata, cobre, alumínio, ferro e mercúrio, né? Isolantes: madeira, vidro, porcelana, papel, borracha, né? Lembrando que não há condutor ou isolante perfeito. O que eu quero frisar é o seguinte, ó, vamos voltar lá para o nosso modelo de Bohr, nosso átomo de Bohr. Aqui, ó, eu quero falar do átomo de cobre.
Onde está o nosso átomo de cobre? Não está aqui. Aqui, ó. Olha só. O cobre é então utilizado, o metal mais utilizado no transporte de eletricidade, certo? Ele possui um elétron a mais, né? Além do necessário para completar as 3 primeiras camadas, né? Essas camadas de valência que você viu lá na química, o que acontece? Existe uma força de atração deste núcleo aqui que tenta prender esse elétron livre nessa camada de valência, nessa órbita de valência, né, do cobre. Ele tenta prender este elétron aqui dentro do átomo e ele não consegue. Esse elétron ele se desprende muito facilmente do átomo de cobre. Na prata, essa força é ainda menor. Então, essa facilidade que o elétron da camada de valência, da órbita de valência tem, essa facilidade que ele tem de se desprender, ela é muito maior na prata do que no cobre, né? Esse é o fundamento, certo? Eu coloquei aqui, ó, o átomo de silício e o átomo de cobre. Ó, o átomo de cobre, ele tem um elétronzinho único na última camada, na camada de valência, ou na órbita de valência, e na prata ele também tem um, certo? Porém, a força de ligação entre esse elétron da última camada é maior aqui no cobre do que na prata, né? Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui. Eu não coloquei aqui, mas a gente pode pesquisar. Camada da prata. Escrevi valência, né? O certo é valência. Vamos ver aqui. Ó. Onde que está nosso elemento químico prata? Aqui, o argento. Não quero filmes. Ó, o argento, né, o Ag, ele também tem um. Ele também tem um. Tá? Mas a força de ligação entre esse elétron perdido na última camada e o seu núcleo, ela é menor do que no cobre, certo?
Ele é menor do que no cobre. Ok? Ele tem 47 elétrons e 47 prótons. O cobre tem 29 elétrons e 29 prótons, né? Se você fizer aquela distribuição nas camadinhas, nas órbitas, né, nos níveis de energia, ó, ele tem 2, 8, 18, 18 e 1. Na última órbita ele tem 1, certo? Vamos comparar com o átomo de cobre. Ó, o cobre, onde que está aquela... Ó, número atômico do cobre é 29, tá? Número atômico do cobre é 29. O que quer dizer 29? Ele tem 29 prótons no núcleo. Portanto, se estiver em equilíbrio, tem que conter 29 elétrons na eletrosfera. É química básica. Olha só, quantas camadas tem o cobre? Aqui, ó. O cobre tem 1, 2, 3, 4 camadas. Olha a prata. 1, 2, 3, 4, 5 camadas. O átomo da última órbita da prata, ele está mais longe do núcleo, certo? Ele está mais distante, ó. E outro fato, ele tem 47 elétrons. Esses elétrons, todos eles têm carga negativa, eles estão se empurrando. Então esse elétronzinho aqui da prata, ele está mais perdidinho, ele está quase caindo do átomo. Vamos usar esse termo, quase caindo, quase fugindo do átomo da prata, sendo que no cobre ele está mais ligadinho ao átomo. Olha aqui, ó, ele está mais perto. São 4 camadas próximas do núcleo no cobre. E na prata são 5 camadas, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a diferença, tá? Aqui é bem legal você fazer essa pesquisa. Aqui você vai encontrar, olha só, por dentro do átomo de cobre, por dentro de um fio de cobre, olha aqui, ó. Olha que bacana isso aqui. Tá? É aquele conceito que eu explico para vocês, ó. O último elétron foge de um átomo para o outro, né, formando essa corrente elétrica, né? Ó. Nesse site aqui, mas não tem nada a ver. Vamos lá. Vamos seguir. Explique por que a prata, né? Explique como os elétrons andam de um átomo a outro, né? Já expliquei, vocês já viram que eles vão se perdendo e caminhando de um átomo para o outro, né? Condutor isolante, está lá nas apostilas, né? O sentido real, já falei. O sentido convencional, já falei também, né? Depois eu volto, então, no segundo vídeo, para não ficar muito longo, falar sobre essa questão 11 aqui. Tá certo? Até mais, então.